No nosso encontro da semana passada, da segunda-feira, perdão, nós definimos que a aula de hoje ficaria destinada ao entendimento do plano editorial do jornal Sofoca. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer a leitura, pelo menos se não na sua totalidade, ao menos em alguma parte, mas a gente consegue notar que o documento ele é dividido basicamente em três partes. Então, a primeira delas é propriamente o plano editorial, o qual a gente tentará esgotar na aula de hoje. Então, nós temos ali nas primeiras páginas, né, nas primeiras 10 páginas, 11 páginas mais ou menos. Depois a gente vai ter o manual de redação, que ali tem uma questão evidentemente voltada para a redação propriamente. Então, como é que eu escrevo as siglas, como é que eu escrevo os títulos, quando que eu uso negrito, quando que eu uso caixa alta ou caixa baixa, e por aí vai. A gente já teve uma noção disso em planejamento gráfico e lá em redação jornalística também. Mas também esta segunda parte, ela tem relação com, não só com a redação propriamente, mas com o estilo. E um terceiro momento, que é o momento final, aquele documento apresenta uma espécie de dicionários de vocábulos, né, diferenciando cada uma das editorias que o jornal tem. Então você tem lá, por exemplo, uma série de termos muito específicos da área da economia, e eles estão, aspas, traduzidos. Então trabalha de fato como uma espécie de um dicionário mesmo de editorias, este pedaço final. No meu julgamento, a gente vai concentrar essa atividade de hoje, de agora até às 10 horas, para entender o plano editorial, porque ali justamente está o espírito desse produto que vocês vão produzir, que nós vamos produzir. A gente ainda não sabe exatamente em qual formato será. Nós vamos poder começar essa discussão neste encontro, mas pelo planejamento que a gente fez, essa definição, né, de qual formato será, vai ser no formato impresso. Não, vai ser no formato puramente digital, plataforma única. Ou se vai ser um jornal multiplataforma, essa decisão a gente vai guardar para a semana que vem, tanto nos encontros de segunda-feira, como no de quarta também. Mas essa definição a gente vai ter que fazer, mesmo porque, ao fazê-la, isso de alguma maneira vai implicar as discussões que a gente for fazer hoje, né? Porque pode, de acordo com o formato que nós escolhermos, haver uma mudança no número de editorias, enfim, e no próprio conteúdo que o jornal vai apresentar durante esse semestre, tá? Então nós vamos ter que levar muitas coisas em conta, nós já discutimos um pouco sobre isso na segunda-feira, e aí então, na semana que vem, a gente vai dar conta de, à luz então daquilo que nós vimos no plano, no guia de estudos, na segunda-feira, e à luz do que a gente vai ver hoje do plano editorial, é que a gente vai traçar as definições na segunda e na quarta da semana que vem, porque aí sim, a partir da terceira semana de aula efetivamente, né, ou seja, a partir da semana do dia 8 é que a gente vai se debruçar sobre o jornal, porque aí a gente já vai ter compreendido o plano editorial, já vai ter compreendido lá a parte dos vocábulos e do estilo, que não é necessário dar detalhamentos, porque aquilo se explica por si só. Então, por isso que eu dizia que seria importante que vocês tivessem lido o documento todo, se não leram, que façam a leitura, para que então no dia 8, a partir do dia 8 de março, a gente já comece a produção. Então aí nós vamos definir o editor-chefe, a gente vai definir os editores específicos, a gente vai definir os repórteres de cada editoria e, naturalmente, os prazos. Né? A gente vai montar um cronograma que seja saudável para que no dia 22 ou no dia 19 de maio, que é a última quarta-feira do semestre, a gente tenha o produto em mãos. Qual produto vai ser, a gente ainda não sabe. Se vai ser um jornal impresso,
se vai ser um jornal num formato digital, fechado em PDF, para depois ser disponibilizado no ISU, e aí a gente faz os compartilhamentos, né? Nós temos o perfil no Instagram que pode ajudar nesse sentido, temos os nossos contatos no WhatsApp que podem ajudar nesse sentido, ou se vai ser uma outra proposta, né? Vai ser uma ideia ali de transmediática, né? Então tem o formato em PDF, mas esse formato em PDF vai dialogar com o perfil no Instagram, que vai ser um produtor de conteúdo propriamente, não apenas um compartilhador de conteúdo. Tudo isso nós vamos pensar na semana que vem, porque aí a partir do dia 8, então, as nossas projeções vai ser com base nas definições de segunda e quarta-feira, tá? Então, olha só, eu vou projetar aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, abram o microfone, vão apresentando, vão falando, porque isso é fundamental para esse bom andamento da disciplina. Depois, mais ao final, espero que dê tempo, eu vou apresentar para vocês as edições, algumas delas, né, claro, especialmente as mais recentes, do jornal. E aí, no sentido daquela sugestão que foi levantada na aula de segunda-feira, eu vou disponibilizar aqui para vocês, que eu acho que é muito mais viável, o link para que vocês possam acessar o perfil do Jornal Sofoca no ISU, e aí lá a gente vai ter todas as edições, inclusive edições, as primeiras, né, do Sofoca propriamente, porque o jornal ao longo do tempo ele foi também mudando de nome, né, foi mudando, foi voltando, muito provavelmente porque você tem ali a entrada de um outro professor, mas aí quando o projeto foi retomado de fato em 2016, ele voltou como Sofoca e continua assim até hoje, tá? Então tá aqui, né? Depois eu vou apresentar para vocês as edições. Vocês têm aí o jornal ele está sendo veiculado de forma ininterrupta desde 2017/2. A gente teve de 2017/2 até 19/2 todas as publicações em cada um dos semestres. Antes de 17/2 nós tivemos em 16/1. Então aí falhou em 2 semestres. E aí o último Sofoca antes de 16/1, Sofoca mesmo, né, pelo menos um exemplar ao qual a gente teve acesso foi em 97, tá? Mas o jornal é desde 93, tá aqui, ó. Então a primeira edição do Sofoca, que evidentemente coincide com a entrada do professor Ailton Segura. Eu não sei se vocês chegaram a ter aula com ele, se chegaram a conhecê-lo. Eu tenho a impressão de que por vocês terem entrado em 2017, eu acho que foi justamente o ano em que o professor Segura se aposentou. Mas foi o professor Segura, então, que inaugurou, né, que idealizou o jornal, trazendo muito da experiência que ele tinha como repórter da Folha de São Paulo aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Então, o Segura ele teve uma importância imensa, né, na implementação do curso de jornalismo aqui na UFMT, que é um curso que começou em 91. Então, quer dizer, quando ele chegou, nem a primeira turma ainda havia formado. O professor Segura também tem uma influência muito importante aí, não na implementação, né, mas na idealização, e aí depois sim na implementação do curso de jornalismo da Unemat, que começou em Alto Araguaia e agora está em Tangará. Então foi o professor Segura que pensou o curso de jornalismo da Unemat. E aí então no âmbito da UFMT, logo de cara, né, logo no primeiro ano dele à frente do curso, ele idealizou e colocou em prática lá em 93 o Sofoca. E até hoje a gente segue com esse projeto, tá? Então tá aqui um pouco mais ao final, nós vamos falar dele. Projetando aqui o plano, então tá aí o plano editorial e o manual de redação. Como eu falei, ele ainda tem uma terceira parte, que seria aqui no sumário eles vão trabalhar com anexos, que aí seriam os dicionários, né, de vocábulos de cada uma das editorias. Então, como eu falei para vocês,
a gente vai se debruçar mais atentamente ao plano editorial, que representa ali de alguma forma a essência do jornal. É por meio do plano editorial que a gente entende qual é a vocação do jornal, para que ele se presta, a serviço de que ele está, porque é preciso ter isso em mente. E aí, em relação às outras duas partes, questão de redação e estilo, e os vocábulos, aí, evidentemente, que vocês podem, fazendo uma leitura, se é que já não fizeram, para ter uma compreensão melhor sobre isso, tá? Em relação à linha editorial, então a gente tem aqui, né, o Jornal Sofoca é resultado de uma produção laboratorial de habilitação de jornalismo do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso, no seu campus de Cuiabá. Nós temos também um curso de jornalismo no campus do Araguaia, lá em Barra do Garças. Constituído neste formato editorial, né, desde 2016, tem a linha editorial centrada em dar voz e visibilidade a uma parcela da sociedade que geralmente não tem. Com enfoque nas classes C e D, então, primeiro ponto que a gente precisa ter em mente para produzir o jornal, né? Quer dizer, quem nós vamos ouvir nas matérias que vão figurar na edição de 2020/1. Busca abordar temas e acontecimentos a partir da realidade e problematização deste público, respeitando naturalmente todas aquelas editorias pelas quais ainda a gente vai passar. Dentro deste segmento da sociedade, há sujeitos que já possuem informação e expressão. Este não é o público-alvo do nosso jornal. Falamos especificamente das pessoas que não possuem visibilidade na grande mídia. Da invisibilidade social ao exercício de sujeitos sociais, pretende-se não apenas retratar este público, mas abordar temas a partir da realidade inerente a esta parcela da população. Quanto à estrutura do jornal Sofoca, o jornal Sofoca tem como editora-chefe a professora Janaína Pedrotti, que mesmo Janaína tendo, na maioria das vezes, dividido a disciplina com outro docente, eu falava na aula de segunda, dividiu a disciplina já com o professor Tinho, dividiu com o Luan e dividiu comigo, mas a professora Janaína é a editora-chefe do jornal, porque ela é também a principal responsável pela disciplina na distribuição de encargos. Né? Então, por isso é que ela se constitui aqui como editora-chefe, também porque em alguns semestres ela esteve à frente da disciplina de forma isolada, tá? Como aconteceu, por exemplo, em 2019/1 com a professora Tamires. A professora Tamires ficou com a disciplina de jornal laboratório e ficou sozinha, né? Então ela, naquele momento, foi a editora-chefe. Responsável pelo conteúdo e pela orientação e coordenação de todas as etapas de produção e edição do jornal laboratório. O Sofoca possui ainda uma editora adjunta e ou secretária de redação, que no caso era a discente Desirê Galvão. Então, esta editora ou editora adjunto, nós vamos tirar, né, nós vamos fazer essa definição na semana que vem, vai ser um de vocês, que organiza informações e auxilia a editora-chefe a orientar e cobrar os editores. Então, todas as editorias, e cada editoria vai ter o seu editor, e cada editoria terá os seus repórteres, todo esse trabalho, todo esse organograma converge numa figura discente, que vai ser definida por vocês, e na figura também da professora Janaína, tá? O jornal tem, neste caso, 8 editorias: política, entrevista, opinião, economia, cotidiano, ciência, sociedade, cultura, esporte e imagem, tá? É claro que para esta edição, como ela vai ter uma peculiaridade muito importante, no sentido de que talvez a gente mude o formato, será necessário então criar uma nova editoria, tá? Cada caderno tem um editor responsável por distribuir pautas, orientar os repórteres, programar de forma estratégica a cobertura das pautas, proporcionando equilíbrio. Alguém abriu o microfone, quer falar? Não? Então vamos lá.
Orientar os repórteres, programar de forma estratégica a cobertura das pautas, proporcionando equilíbrio na cobertura geral. A edição final também é de responsabilidade do editor. Então, gente, aqui o jornal laboratório é o espaço que a gente consegue, de forma mais satisfatória, mais apropriada, reproduzir o ambiente de uma redação jornalística, assim, com padrões de excelência, tá? Por que eu digo isso? Porque o que são esses padrões de excelência? Então, a gente tem um editor-chefe, que normalmente demanda uma determinada pauta, uma determinada ideia aos editores, que são, digamos, os cabeças de cada uma das editorias, e esses editores, por sua vez, é que realizam, num segundo momento, as reuniões de pauta, cada qual dentro da sua editoria, com os seus respectivos repórteres, tá? Então, quando nós falamos em excelência, e aqui a gente está falando de um jornalismo super tradicional, né? E o jornalismo tradicional que sempre deu certo. Porque não dá para fazer jornalismo sem se falar, tá? E por que eu faço essa distinção? Porque hoje, diante da rapidez com que as coisas precisam acontecer, de um cenário muito recrudescido nas redações, né, de poucos jornalistas para muita pauta, isso cada vez mais está se perdendo. Então, eu, quando trabalhei em jornal diário, isso já estamos indo aí para mais de 10 anos, não tinha reunião de pauta. Né? Não tinha reunião de pauta entre o editor-chefe e os editores, e eu não fazia reunião de pauta com o meu editor. Eu posso ter dado muito azar, né? De repente, em outros jornais, isso ainda funcione. Eu imagino que em jornais muito grandes, como esses de circulação nacional, isso ainda aconteça. Mas nessas redações mais regionalizadas, parece-me que isso está cada vez mais raro, né? Então é o seguinte, é chegar na redação, sentar no computador, ali já tem a pasta que está sendo destinada a mim, todas as pautas do dia, e eu que lute, né? E eu que resolva os meus problemas. Então, dentro da disciplina, a gente não vai fazer isso. Né? Então, o nosso movimento vai ser num movimento contrário. Então, paulatinamente, a gente vai fazer as devidas reuniões, né, as devidas contextualizações. Naturalmente que essas reuniões elas vão poder acontecer em caráter mais geral, reunindo todas as editorias, mas as reuniões elas vão acontecer em dois níveis, basicamente, né? Do editor-chefe em relação aos editores e depois dos editores em relação aos seus repórteres, tá? É assim, basicamente, que vai acontecer dentro aqui do jornal do Sofoca. O trabalho de finalização das matérias jornalísticas é supervisionado e auxiliado por um revisor, um diagramador e um editor de imagem. Então, por exemplo, a minha função vai ficar mais nesse sentido, vai ficar mais de ajudar na revisão dos textos, de repente de dar uma orientação no sentido de uma mudança de rota, né? Enfim, olha, está faltando, de repente, para esta pauta, para este enfoque, é possível, é necessário entrevistar tal pessoa, é necessário pesquisar tal documento. Então, meu papel vai ficar mais nesse sentido também, tá? Não de uma deliberação de decisão inicial propriamente, mas de uma decisão ali de meio termo. Então, quer dizer, as primeiras versões dos textos estão sendo apresentadas e aí o meu trabalho nesse momento vai ser de tentar mediar esse espaço. O jornal será trabalhado em interdisciplinaridade, aqui no caso, né, foi um contexto de 2016, mas não só, né, de outras edições também, inclusive da última, de 2019/2, mas que neste caso não será possível. Jornalismo segmentado e criação e redação publicitária lá com a app. Aqui agora vai ser feito com reportagem, tá? A interdisciplinaridade vai ser feita com reportagem, mas basicamente a produção de texto fica a cargo de vocês, como sempre ficou, né? Vocês, quando participaram dessa interdisciplinaridade por planejamento gráfico, já viram isso. Então, quem produziu o texto era o pessoal do sétimo, e vocês se responsabilizaram pela parte gráfica. Agora vai ficar
tudo em função da disciplina de jornal laboratório, o que não é um problema, porque como nós temos uma carga horária dobrada de 144 horas, e vocês já passaram pela disciplina de planejamento gráfico, sempre é possível extrair aí um, dois, talvez até três estudantes que tenham uma aptidão maior, enfim, até uma preferência maior por trabalhar com essas questões gráficas, tá? A disciplina de planejamento gráfico aqui vai falar, né, da interdisciplinaridade, então aqui como não vai entrar, não é o caso, né? Porque a disciplina agora, como está sendo ministrada no terceiro, na matriz nova, ela tem 32 horas, então ficou mais complicado de estabelecer esses convênios. Aqui então o texto está falando um pouco, né, sobre cada interdisciplinaridade, aqui, e aí voltamos, né, para finalizar esta parte introdutória. A linguagem jornalística adotada no jornal laboratório é acessível e atrativa, mas não coloquial. Buscam-se elementos da linguagem popular para tratar de maneira aprofundada temas e acontecimentos que retratem e problematizem o cotidiano do público-alvo. Então a gente vai ter que ter muita atenção à linguagem, porque agora o jornal ele não vai ficar limitado à sua versão impressa, né? Porque quando ele ficava limitado à versão impressa, era possível, digamos, ter um maior controle sobre quem ia ler o jornal. Embora o jornal que é entregue para uma pessoa pudesse ser lido por outras duas até. Normalmente é este o cálculo que a gente faz. Mas se o formato não for o impresso e for o digital, e aí seja ele num formato que tente reproduzir o impresso, ou então num formato mais audacioso, de multiplataforma, ou então de plataforma única, mas que seja pensado de uma maneira diferente, aí a linguagem, então, vai ser um elemento central, porque né, o conteúdo do jornal estará mais suscetível à leitura de uma quantidade maior de pessoas. Então, a gente precisa ter isso em mente também, tá? Em todas as reportagens produzidas pela equipe do Jornal Laboratório, buscam-se angulações que tratem o tema também pela perspectiva desta parcela populacional, pouco representada nos veículos de comunicação de massa, não apenas como personagens das reportagens ou como mera ilustração, mas para inserir o ponto de vista e realidade desde público em relação ao tema, deste público em relação ao tema em foco, que é dar voz a quem geralmente não tem. O desafio é levar um jornal atrativo e informativo, considerando a realidade do público do jornal laboratório. Então tá aqui, público-alvo, classes C e D. E aí a gente tem então definida aqui a política editorial, ouvir em todas as matérias pelo menos uma fonte pertencente ao público-alvo, a gente então não precisa se restringir a ela, mas precisa dar preferência como personagem e uma fonte de natureza expert no assunto, tá? Que são aquelas fontes mais especializadas. Seja um profissional da área ou professor da universidade. Então, em relação a esses contatos, como nós falamos, né, vocês vão ou devem fazer todo o processo de apuração jornalística de casa. Nós estamos falando aqui de um produto que será gerado no âmbito de uma disciplina. Ora, se a disciplina está no formato remoto, né, se ela está flexibilizada, se a gente está fazendo a disciplina mediada por tecnologias de informação e comunicação, então é natural que a gente também peça a vocês que o produto que será gerado nesta disciplina também seja produzido dessa forma. E é possível, é perfeitamente possível. Nós tivemos no primeiro bloco de ofertas duas estudantes, a Aline e a Larissa, que fizeram como trabalho de conclusão de curso uma grande reportagem online sobre a pandemia de Covid-19. Fizeram todinha a reportagem, ficou uma reportagem super extensa. Elas fizeram ali em várias camadas dentro de uma proposta de site, tudo de casa. É possível, né? É evidente que é possível. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer. E é o que é necessário fazer em tempos como este, tá? Não usar fotos somente para ilustrar os textos, e sim imagens realizadas especificamente para as matérias e com apelo jornalístico. Aqui tem um objeto que vai ser muito importante da nossa discussão. Como é que a gente vai proceder essas imagens, uma vez que vocês não podem ir às ruas para fazê-las, tá?
Usar infográficos para passar dados de uma maneira mais descontraída, além de jogos interativos e charges, por exemplo, onde está o mosquito Aedes aegypti. Bom, aqui é porque o jornal era um jornal específico sobre a questão da dengue, tá? Por isso que a gente está contextualizando aqui o vetor. Mas a gente, então, talvez, se nós chegarmos à conclusão de que não será possível veicular imagens, ou se for, vai ser numa quantidade menor, aí a gente, então, vai ter que apelar para os recursos de diagramação. Então, apelar para olho, apelar para espaços mais em brancos ao longo de uma mesma página, infográficos, como já está até aqui dizendo, que é a política editorial do jornal. Então, a gente tem outros recursos para compensar a ausência de imagens, né? Utilizar enquetes ligadas às matérias para mostrar a opinião dos leitores, interatividade nos textos e jornalismo interpretativo com linguagem deliciosa. E aí a gente vem para as editorias, tá? Então, aqui nas editorias, a gente tem ciência e sociedade. Então, o que diz aqui, né? Esta editoria tem como objetivo mostrar a produção científica e os projetos de extensão da UFMT que tenham algum tipo de impacto sobre e ou que, de alguma forma, interessem ao público do Jornal Laboratório, que são as classes C e D, da Grande Cuiabá e região. As pautas desta editoria podem incluir serviços prestados pela universidade, pesquisas desenvolvidas por professores e alunos, projetos de extensão e outros que tenham envolvimento da universidade. Esta é uma editoria, então. Cotidiano, esta editoria aborda questões que atuam em torno do cotidiano da cidade que atingem o público-alvo da população. Assuntos como saneamento básico, transporte público e segurança serão tratados neste caderno. O cotidiano traz reportagens que sejam de interesse das classes C e D, que são o público-alvo deste informativo. Já te respondo, viu, Tuane? Os leitores devem se sentir representados nesta publicação. Sobre a pergunta da Tuane, né, em relação às fotos, a gente, em regra, Tuane, as fotos elas poderiam ser feitas pelos estudantes que estavam no 7º semestre, né, ou seja, pelos estudantes da própria disciplina de jornal laboratório, mas em algum momento ela também traçou uma interdisciplinaridade com a disciplina de fotojornalismo. Então, se eu não me engano, na edição de 2019/1, a professora Tamires estabeleceu ali uma parceria com o professor Vinícius para a produção das imagens, não só das imagens que foram para as páginas do jornal, como também para as imagens do perfil do Sofoca no Instagram, tá? Então, tem isso. Agora, se vocês vão ter limitações para produzir as imagens, né, para registrar as imagens, foi com vocês, Pietra? Então tá aí, né? Acho que vocês tiveram fotojornalismo no 4º semestre, então, mas se vocês estão impedidos, né, de fazer as imagens, então é natural que o pessoal de lá também esteja, né? Mas a gente vai ver, isso vai depender muito da pauta. Então, quer dizer, se for uma pauta que não exija ir para algum. Porque tem pauta que não tem jeito. Se for para ir a campo, vai ter que ir para o meio de muita gente. Então, de repente, assim, eu preciso falar com um médico. Bom, para falar com um médico, você precisa, de repente, ir até o consultório, ir até a clínica. Não vai, né? Já é um lugar que demanda ali uma certa preocupação. Então, não dá para ir. Agora, né, se for uma pauta relacionada a meio ambiente, em que você esteja, né, enfim, num lugar super aberto, bastante isolado, já é um local que não apresenta um empecilho, né, para se fazer o registro. A gente vai ter que discutir tudo isso, vai depender, isso vai ter que ser discutido pauta a pauta, tá? Editoria de cultura, sempre lembrando, moçada, para cada uma dessas editorias vai haver um editor.
E dentro de cada editoria, a gente vai ter ali 1 ou 2 repórteres. De repente, com a turma de vocês, vai dar para fazer até mais. Por quê? Porque vocês são em maior número. Né? Acho que pela primeira vez, ou depois de muito tempo, a gente consegue fazer a disciplina de jornal laboratório com 2 turmas. Isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom. Cultura, então. A editoria leva de maneira atraente ao nosso público-alvo, além de agenda e projetos culturais, uma exposição aprofundada das relações culturais entre indivíduos e comunidades, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Nossas reportagens e matérias mostram como a cultura está intrinsecamente ligada à vida dos nossos leitores, que nem sempre conseguem enxergar a existência dela no dia a dia. Economia. Aqui é que eu quero ver, hein? Quem que vai assumir essa bronca aqui, ó. Imagino, é a primeira vez que eu estou tendo a experiência de estar no jornal, mas eu imagino que vai haver esse problema. Então, de repente, nós vamos ter muita gente querendo uma editoria. A editoria de cultura normalmente é bastante apreciada, e pouca gente em outras editorias, como é o caso da de economia, né? A editoria desenvolve pautas sobre economia com enfoque em assuntos relevantes ao público-alvo que mesclem cultura, política, esporte, mas com um interpretativo econômico. Normalmente, economia é um caderno que assusta o público leigo por sua complexidade de termos, principalmente. Bom, aqui já não é mais desculpa, porque se vocês tiverem aí o trabalho e eu espero que vocês estejam com este documento aberto, ele está disponível no AVA, vocês vão ver que lá no final tem lá inclusive a editoria que ocupa o maior espaço no momento de se apresentar isso que eu estou chamando de dicionário, né, dessa lista de vocábulos, né? Talvez porque necessite, seja a editoria com o maior número de termos, digamos assim, técnicos, tá? O desafio do caderno é utilizar uma linguagem fácil e divertida para abordar a complexidade sem usar termos de economês, e inclusive esclarecer a dinâmica econômica. Demonstrar para o leitor que economia é parte do cotidiano, seja na administração de um negócio ou do próprio salário. As pautas devem seguir a linha de ajudar, informar e ensinar a população. Moçada, aqui é aquilo que eu dizia para vocês, nós estamos funcionando tal como um jornal de variedades. Então, o que deveria ser a premissa de um jornal como a Folha de São Paulo, como o Estadão, como o Globo, como o Estado de Mato Grosso, como a Gazeta? Ora, se eu tenho ali uma editoria de economia e os leitores do meu jornal não consomem o meu jornal só por economia, consomem por outros assuntos, inclusive entretenimento, então eu preciso partir do princípio de que este leitor é um leitor cujo lastro, né, cujo arcabouço de conhecimento seja um arcabouço muito limitado, especialmente no que diz respeito à economia. Então não adianta eu me aprofundar muito, porque vai emperrar, né? A editoria de economia, por natureza, já é aquela que, digamos, inibe o leitor antes mesmo dele entrar em contato. Ele nem sabe o que está lá. Né? Ele nem sabe quais são as pautas sobre o que o jornal está tratando naquele trecho de economia, ele não sabe da linguagem dos textos, mas ele já nem lê. Né? Então, existe essa dificuldade, mas, como nós estamos partindo do princípio de que a gente é, digamos, multidisciplinar, e as editorias estão dando uma noção para vocês de que é isso, nós não somos um jornal especializado em economia, né? A gente não vai fazer aqui o papel do valor econômico, por exemplo, do Financial Times, do Wall Street Journal, né? A nossa proposta não é essa, de ser específico na área de economia. A gente é um jornal de variedades e, como um jornal de variedades, trará também questões relacionadas à economia, tá? Então, se a gente não pode se aprofundar muito para o público não se sentir intimidado, isso significa dizer que também o nosso nível de conhecimento sobre economia não precisa ser, né, nós não precisamos ser um Sadenberg, uma Miriam Leitão para fazer isso. Né? Aliás, eles nem economistas são, né? São jornalistas que se especializaram neste assunto. Tá? Assim como um jornalista esportivo não é um jogador de futebol, né? Um tenista, muitas vezes nem foi. Tá? Outra editoria, entrevista e opinião. A editoria consiste
em apresentar de forma leve e interativa entrevistas e artigos de opinião. Os convidados a escrever devem ser especialistas em determinados assuntos ou com certa relevância na sociedade cuiabana. Pode conter infográficos, gráficos e tabelas demonstrativas sobre os assuntos abordados. Os temas abordados devem ser de relevância direta ao público-alvo. O desafio é escrever opinião sem a linguagem rebuscada e trazê-la de uma maneira diferente nos mais diversos formatos do jornalismo. Pretende-se trabalhar temas complexos e, às vezes, tabus para a sociedade, tendo como recurso de atração fazer essa discussão ao entrevistar pessoas que tenham um apelo comercial ou que a notícia se venda sozinha ao leitor. Então, aqui a gente pode apelar para um texto opinativo sendo produzido por vocês, mas me parece que a ideia aqui é que nós consigamos pessoas para colaborar com o jornal, pessoas de fora, né? Então, de repente, nós estamos num tempo de pandemia, de repente, entrar em contato com gente da biologia, da medicina, da enfermagem, e aí eu estou falando de pessoas que ou estejam ligadas diretamente à universidade, e aí a gente teria um texto com um teor mais científico, ou poderia ser pessoas que estão, digamos, na linha de frente, né? Não estão tentando entender propriamente a pandemia, mas estão tentando tratá-la, né? Estão, digamos, no trabalho ostensivo da pandemia, que aí eu estou falando então de enfermeiros, de técnicos, de médicos, propriamente que não necessariamente estejam ligados à universidade. A editoria de esporte, ela trabalha os assuntos dentro do tema, mas sempre dando voz ao público-alvo do jornal, dando visibilidade ao público popular das classes C e D. Poderá mostrar assuntos que já sejam notícia, como os grandes times de futebol do estado, mas sem nunca deixar de usar personagens do público-alvo. Então, vejam aí, nós estamos num ano, embora no semestre letivo seja 2020, a gente já está em 2020/1 em 2021, no calendário gregoriano, e no calendário gregoriano, no ano de 2021, o Cuiabá disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, parece que já é uma pauta meio que dada. No exemplo citado, como um torcedor, ao invés de usar o jogador, que seria o personagem mais óbvio, a editoria buscará colocar o povo dentro de todas as pautas esportivas, dando vida popular a essas matérias. Na editoria de imagem, nós temos aí a tentativa de estabelecer uma parceria com as demais editorias do jornal Laboratório, analisando as fotografias de cada matéria a partir do critério jornalístico de noticiabilidade e informação, mesclando técnicas de fotografia como enquadramento e composição, sempre com o objetivo de conseguir imagens com conteúdo e relevância pertinentes ao público-alvo. Então, quem ficará responsável por essa editoria já sabe que o seu trabalho permeará todo o jornal, né? Terá relação direta com todas as pautas e, por consequência, com todas as editorias. Agora, tá aqui, de novo, né? Depende do que a gente vai definir para o jornal, tendo em vista de que para se fazer o registro é preciso sair, né, de casa, né? A não ser que o tema do jornal fosse a realidade de cada repórter dentro da sua própria casa. E sim, aí daria para fazer foto. Mas não sendo isso, tem que sair. E aí a gente fala, né? Toda saída já demanda uma certa preocupação, tá? Professor, mas nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo estágio fora, nós estamos tranquilo, tá de boa. Gente, o que vocês estão fazendo no estágio é responsabilidade do curso, mas vocês assinaram lá uma declaração de que se comprometem a seguir ali protocolos de biossegurança da empresa, e há uma recomendação por parte do colegiado de curso de que o estágio seja feito de forma remota, né? A gente só não bateu o pé nesse sentido, não só porque numa assembleia ficou decidido que assim deveria ser, mas porque a gente sabe que o estágio para vocês é uma fonte de renda, para muitos, inclusive, fonte de renda da família, num contexto como esse. Então, seria talvez exagerado demais a gente dizer, bater o pé, que se não fosse de forma remota, não teria estágio, porque as empresas não estão levando isso muito em conta, né? Embora devessem, porque vocês não são profissionais dos jornais, vocês são estudantes que estão estagiando e, por isso, deveriam, pelo menos, respeitar
os parâmetros pedagógicos que estão estabelecidos pela universidade. Então, se a universidade está dizendo que não tem condições de ter ensino presencial e é preciso, então, fazer tudo isso de forma remota, o estágio deveria seguir esses preceitos, mas não segue, tá? Bom, essa é uma discussão outra, tá? Mas, independentemente da vida que vocês estão tendo, do ponto de vista mais pessoal, no âmbito da disciplina, vai ser de forma remota. Então, nós vamos ter que encontrar uma alternativa, porque é possível pesquisar de casa, é possível conversar com entrevistados de casa. Também, Pedro, é uma possibilidade, né? Enfim, a gente não pode descartar isso. E nós temos uma vantagem, né? Porque são tantas desvantagens que não é possível que nós não vamos ter pelo menos uma ou duas. Que como o jornal provavelmente não será impresso, e ele ficará então ou digitalizado ou será alocado numa outra, digamos, numa rede social, né? Possivelmente, nós não temos o compromisso de que essas imagens estejam em resolução alta. É evidente que elas não podem estar tremidas, não podem estar desfocadas, não podem estar mal enquadradas, pensando aí plano e ângulo, mas elas não precisam ser registradas numa câmera fotográfica profissional ou semiprofissional, porque como elas não serão impressas, a resolução não precisa ser alta, né? Ela precisa estar, como eu falei, dentro de alguns desses parâmetros. Então esta é uma vantagem, quer dizer, é possível tirar uma foto bem enquadrada, sem estar desfocada, sem estar tremida do celular, é possível, né? Então aqui nós temos de alguma maneira uma válvula de escape. E, por fim, a editoria de política. Tá? A editoria de política busca a relação entre a política e o público que o jornal é destinado, trazendo questionamentos em relação ao governo e à opinião da população em relação a diversos temas dentro do assunto. Apresenta a importância da formação política de todo cidadão para a criação, manutenção e desenvolvimento da cidade. Tá? Então, vejam, aqui vocês têm, bom, esses nomes já não estão mais entre nós, já, quer dizer, Janaína sim, né, claro, mas os outros foram colegas, talvez vocês tenham conhecido, né, alguns deles são colegas que passaram pelo curso. Eu estou descendo aqui olhando com certo receio, porque vai que algum ainda não saiu, né, mas parece que todos já saíram. Bom, nós estamos falando aqui em 2016, né, então, e estamos falando de uma disciplina que é do 7º semestre. Mas é isso, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia dos cargos, né, do que o jornal possui. Então, a editoria geral está aqui, a editoria adjunta, secretária de redação, que vai ser um de vocês, tá? A gente tem o papel do revisor, então, naturalmente, isso aqui o Fernando foi um estudante, né? Pode ser um estudante, acho que é até muito bacana que seja, até para entender como é que funciona a revisão, mas o meu papel pode ser aqui também, né? Eu posso contribuir nesse sentido. A diagramação, que aí, no caso, vai ficar com algum de vocês, ou até mais de um, porque vocês são em muitos, e é até melhor que fique com mais de um. Eu também posso, até pelo lastro meu na disciplina de planejamento gráfico, auxiliar nesse sentido também. Aí nós vamos ter a editora de imagem, que nós tínhamos lá, né, a editoria, então vai precisar. Talvez seja importante manter a editoria e a editora ou o editor de imagem, justamente então para pensar essa nova concepção do jornal do ponto de vista das fotos. Quer dizer, vai ter porque é necessário ter, mas como então que a gente pode resolver o problema dos estudantes não poderem ir a campo para fazer os registros? Então, tá aqui, pode ser talvez a função primeira de quem for ficar na editoria de imagem. Os repórteres, que serão todos vocês, tá? Com exceção, acho que do editor e da editora, que não produzem texto, eu posso estar enganado, mas eu acho que não produzem texto, porque tem a responsabilidade de cobrar, né, e de falar, ó, deadline seu tá acabando, querido, vamos, né?
E é isso, porque jornal é isso mesmo. Aliás, o deadline de vocês, de novo, né, vai ser um deadline muito mais extenso do que seria dentro de uma redação para produzir um jornal, né? O deadline numa redação jornal tem, eu já sei que tem muita gente aí que trabalha, né, em site ou no jornal impresso, não tem alternativa, né? Você chega de manhã e tem que entregar os textos ali na metade da tarde, né? Ou se chegar durante a tarde tem que entregar o texto no começo da noite e é mais de um, né? Então vejam, aqui vocês vão produzir uma quantidade menor de textos num tempo maior. Quer dizer, nós ainda não estamos conseguindo replicar a rotina e não tem como, né? Como que a gente faria? Como que a gente imprimiria um jornal por dia? Não dá, é impossível, né? Então a gente vai ver como é que vocês estão do ponto de vista da produção de texto, né? A estrutura, o que, que pede um texto jornalístico, a parte de redação propriamente, como que está a relação entre repórter e editor, entre editor e editor-chefe, mas evidentemente o tempo de produção a gente não consegue reproduzir, né? Não vamos reproduzir em jornal laboratório e a gente não consegue reproduzir em nenhuma outra disciplina, né? Porque a disciplina também tem um caráter pedagógico. Então ela tem um início que é no primeiro dia do semestre letivo e vai terminar no último. Então, assim, não tem como eu pensar a disciplina dia a dia. Isso é impossível. Mesmo porque vocês não têm aula comigo todos os dias. É diferente, então, da realidade de um jornal. E é por isso, gente, que vocês fazem estágio, né? O estágio não é nem um Deus onisciente, onipresente, onipotente, mas também não é um capiroto. Porque normalmente se coloca o estágio ou num patamar ou em outro. E o jornal e o estágio não é nem uma coisa e nem outra. Ele não é um Deus que está acima de tudo, inclusive acima da universidade, porque lá é onde eu aprendo, lá é onde as coisas acontecem, não é. Mas o estágio também não pode ser um vilão, né, de que de repente vai contaminar vocês com um vírus desse jornalismo mequetrefe que muitas vezes a gente vê aí por aí afora. Não é nenhuma coisa nem outra. O estágio é um campo que estabelece uma parceria com a universidade, portanto, ele tem uma finalidade didático-pedagógica e não profissional. Por quê? Porque sem a universidade vocês não estariam lá. Para ocupar um campo de estágio é preciso estar matriculado num curso de graduação, no caso de vocês, no curso de jornalismo, e estar num determinado nível deste curso, porque não pode fazer estágio no primeiro semestre, embora eu sei que muitos façam, mas passando pela coordenação não pode. E o estágio, então, tem que ser um campo capaz de oferecer para vocês aquilo que a universidade não é capaz, né? Que é justamente este jornalismo mais diário, mais veloz, a interação com um profissional, porque dentro da universidade vocês não interagem com profissionais do jornalismo, lá sim. Lá vocês conseguem entender de forma melhor como é que funciona as questões de negócios, né? Quer dizer, como é que funcionam as relações entre a produção jornalística e uma ambiência de gestão do jornal, tá? Que é o que vocês aprendem e vão aprender agora em administração e em jornalismo. É bacana ainda que vocês façam jornal laboratório tendo ao mesmo tempo administração e jornalismo. E a gente sabe disso, a gente sabe que o estágio tem a possibilidade de oferecer coisas que vocês não vão conseguir desfrutar no campus, na universidade. Né? As redações de jornais têm computadores muito melhores que as do jornal, que as do curso de jornalismo. Né? Vocês podem até me desmentir, mas não passa pela minha cabeça que no Media News, no Hiper Notícias, no Olhar Direto, na Gazeta, ou mesmo nas TVs, né, que vocês podem ali uma hora ou outra mexer com o computador também, não passa pela minha cabeça que esses locais não tenham computadores melhores que os do laboratório B, né, que os do laboratório C, que os de planejamento gráfico. Então, é claro que tem, e é por isso, então, que a gente estabelece esse vínculo, tá? Da mesma forma que a gente, então, aproveita esse lastro que a universidade não tem, o mercado, como a gente costuma dizer, também se aproveita de uma condição que ele propriamente não consegue ter, que é o quê? Ter
acesso a estudantes que sejam capazes de produzir conteúdo, ou pelo menos de pensar, né, para quem trabalha no campo da produção, isso é muito comum nas TVs, né, sem o custo da contratação de um profissional. Tá? E mais, vocês também têm o privilégio de estarem mais conectados com aquilo que é de mais moderno, se não do ponto de vista técnico e tecnológico, porque a universidade de fato tem uma defasagem nesse sentido, mas pelo menos do ponto de vista da epistemologia, do conhecimento. É por isso que vocês estão na universidade. Porque quem está lá no mercado já há 10 anos não está estudando. Vocês estão. Né? Então vejam, é um peso e contrapeso que é muito positivo, tanto para o mercado, que vem até a universidade e a UFMT a excelência de qualquer área, inclusive do jornalismo, do ponto de vista dos profissionais e dos estagiários, né? Eles vêm até nós para procurar os profissionais, muitos me mandam e-mail na coordenação pedindo indicação, e a gente também recorre a eles, tá? Então, essa combinação é super importante, sem colocar aqui nenhum acima de outro, né? Nenhum acima de outro. Agora, é fato, sem o estágio, vocês continuam na universidade. Agora, sem a universidade, vocês não continuam no estágio. Então, é preciso levar isso em conta, compreendendo que, neste momento, a universidade precisa ser prioridade, porque sem ela o estágio não acontece. Assim como depois também, moçada, depois que vocês se formarem, essa balança muda. Então, vocês poderão estar no mercado de trabalho sem necessariamente estar na universidade, mas vocês podem estar. Poderão vir fazer o mestrado, agora tem, né, dentro da cidade, dentro da própria universidade. Mas aquele vínculo com a universidade não vai mais condicionar o seu vínculo ao jornal, à TV, à rádio, onde você porventura trabalha, tá? Então tem isso. Aqui cada uma dos editores, né? Então um de vocês vai ocupar cada uma dessas editorias. Aqui a questão da interdisciplinaridade, né, que agora vai ser só com reportagem, que é ministrada pela professora Janaína no 5º semestre da matriz curricular nova, tá? E aqui um organograma que naturalmente vai possuir as suas adequações, porque a gente já sabe que, por exemplo, essas interdisciplinaridades não vão acontecer, mas no restante aqui a gente vai ter um cenário muito fiel àquele de 2016 e das outras edições também, tá? Bom, aqui é o memorial, ainda é o, né? Então eles vão, aqui já é a padronização, já não é mais objeto nosso desta aula, tá? Aqui é um histórico breve. Então, idealizado com o objetivo de colocar em prática as teorias aprendidas no curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, o jornal Laboratório Sofoca surgiu no ano de 1993. A criação do informativo aconteceu durante o encontro de comunicação da universidade entre os alunos que faziam o curso. Basicamente, moçada, todos os produtos que a gente já teve ou que a gente tem foi produzido dessa maneira, tá? Então, eu vou citar dois aqui, né, dos quais eu participei na concepção, que são o Vote, né, o Jornal Mural, e a revista Fuzue, que assim foram iniciativas lá de 2014, assim como o professor Segura, quando chegou à universidade e propôs o Sofoca chega, continua até hoje, eu fico contente de ter participado, de ter sido um elemento da concepção do Jornal Mural e da revista também, lá em 2014, a revista no primeiro semestre de 2014 e o Jornal Laboratório no segundo semestre. E os dois continuam aí, é muito legal isso. E a gente é parte, não é uma ideia do nada de um professor. Né? É uma ideia que é discutida assim, e eu me lembro de ter discutido tudo, né, dentro da disciplina de jornalismo de revista, dentro da disciplina de planejamento gráfico com os estudantes. Tudo, nome, não fui eu que inventei Vote nem Fuzue. Isso foi uma apresentação dos estudantes que, a partir de uma discussão realizada entre eles. Né, por exemplo, a Fuzue. Por que a Fuzue é especializada em esporte e cultura em Cuiabá e, digamos, adjacências? Porque essa foi uma definição da turma. Tá?
Por que o VOT não tem uma temática fixa, né? Ele varia de um semestre para outro, porque isto foi definido de forma conjunta. E o Jornal Sofoca foi isso, né? Só que o Jornal Sofoca é muito mais antigo do que essas outras duas ideias que eu coloquei aqui. A primeira edição do Jornal Laboratório é produzida durante a oficina de comunicação social da instituição. Eu já até apresento aqui para vocês, depois, né? Deixa eu terminar aqui. O professor Ailton Segura, do curso de jornalismo da UFMT, foi o responsável pela primeira elaboração do jornal. Ao longo dos anos, o informativo passou a ser disciplina do curso, ministrada pelo próprio Segura. Lá na década de 90, moçada, quando foi a primeira década, né, do curso de jornalismo, do curso de comunicação, o curso de comunicação, ele tem a sua primeira turma em 1991/1. Por isso é que a gente está completando, né, completou em 2020, 30 anos. E evidentemente que naquele momento nós não tínhamos a possibilidade de constituir um corpo docente como este que nós temos agora, tá? Então, vocês do jornalismo podem olhar para o quadro docente do curso de vocês e observar no quadro efetivo, né? Não no quadro que é transitório, que hoje estão sendo ocupados pela Neala e pelo professor Carlos, mas eles já saem em junho e aí a gente vai precisar ter a contratação de novos, mas dos 9 professores efetivos que vocês têm no curso, todos eles são doutores, todos, sem nenhuma exceção. E poucos cursos acho que conseguem apresentar este argumento. Tá? Ele não é necessariamente bom, obrigatoriamente bom, porque isso precisa se manifestar na prática. Mas como premissa, é isso que nós temos. Né? Então, na década de 90 isso não era possível, né? Não era prática comum, né? Não só na área do jornalismo, mas nas outras, você ter até mestrado era um pouco incomum, imagina doutorado. Então, quem chegou para dar aula no curso eram profissionais da área, eram pessoas do mercado. Então, o Segura é um caso como esse, o Tinho foi um caso como esse, né? O Tinho é um cara do Globo, né? É um cara da Folha de São Paulo, é um cara do Jornal do Brasil. Quer dizer, é um tipo de experiência que nós, hoje, não tivemos e nem vamos ter. Né? A nossa experiência no jornalismo é uma experiência mais restrita ali a uma questão mais regional, mais local. Tá? Mas então eram profissionais que eles traziam esse escopo da prática, mas não só da prática, dessa prática maior, digamos assim, né, de ter trabalhado num jornal de circulação nacional. Então essa pegada era muito forte, era muito presente, tá? Professora Maria Ângela também depois, né? E, e por isso então que o jornal consegue nascer lá em 93, tá? Ele foi o responsável pela disciplina desde a sua criação até o ano de 2015. Em um dos semestres, Segura chegou a ser substituído pela professora Janaina Pedrotti, que neste ano assumiu o comando da disciplina. Um dos problemas encontrados pelos estudantes de jornalismo sempre foi a publicação do periódico, por isso que ele ficou durante muito tempo sendo veiculado só na sua versão digital. Nos primeiros anos, a universidade não tinha nem estrutura para criar o jornal, então tive que trazer de casa muitos equipamentos. Aqui o Segura é um relato dele, né? Durante os 23 anos de existência do Jornal Laboratório, foram publicadas cerca de 10 edições. As dificuldades para conseguir imprimir pela UFMT acabavam dificultando a disciplina. No entanto, o conhecimento adquirido e ter na prática o jornalismo diário sempre auxiliaram na evolução profissional dos estudantes que cursaram a disciplina. Acredito que o jornal não tem a necessidade de ser publicado, apesar de que é melhor se isso acontecer. O importante sempre foi a prática do jornalismo, mesmo que não houvesse um produto impresso, pontua Segura. Desde a sua criação, isso aqui também, gente, nos desabona ou nos abona no fato de que, por uma questão também que é muito peculiar e que é super justificável, não ter o produto impresso, tá? Desde a sua criação, fizeram parte do Jornal Laboratório diversos jornalistas que hoje figuram em posições importantes para a comunicação de Mato Grosso e até mesmo para o Brasil. Diversos profissionais iniciaram a prática do jornalismo no Sofoca e hoje levam o conhecimento adquirido na universidade para todo o país, tá?
Então, eu vou pegar dois de cabeça aqui, né? Por exemplo, o Lucas Bólico, que tem um papel importante hoje no Olhar Direto como editor, o Lucas passou pelo jornalismo da UFMT. O Lucas não foi meu aluno, ele saiu, acho que ou antes de eu entrar ou no momento em que eu ainda estava chegando e acabei não dando aula para ele. Mas o Lucas não passou pelo Volt porque o Volt não existia. Pela Fuzue também não, mas passou pelo Sofoca, tá? O Lucas, por exemplo, Lucas Rodrigues, que era editor do Media News e que não sei se ainda está trabalhando na assessoria, né, na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, passou pelo Volt, passou pela Fuzue, passou pelo Sofoca, né? Então hoje eles estão aí ocupando, são dois dos quais eu consigo me lembrar, dois dos quais estão ocupando cargos, funções importantes dentro do jornalismo mato-grossense, com uma proeminência, convenhamos, bastante considerável, tá? É o assessor, né, Pietro? Exato. Eu me lembro de ter conversado com o Lucas em 2019, 2020, no começo do ano. Ele fez até uma fala quando eu estava à frente de jornalismo segmentado e ele tinha, acho que, recém-ingressado no governo, porque ali era o primeiro ano, né, começo do segundo ano do Mauro Mendes, né? Mas está lá, tá? Então, e fora outros, né? Tantos outros que eu não tive a oportunidade de conhecer dentro da universidade, mas que também estão desempenhando papéis já aí no jornalismo matogrossense. Gente, do plano editorial é isso. O restante cabe a vocês, né? Então aqui são normas, são padronizações de redação e estilo. Algumas desses elementos vocês viram em redação jornalística, viram em planejamento gráfico. Então, quer dizer, como é que eu escrevo horas, né? Como é que eu escrevo siglas? Então a gente sabe. Então, se a sigla tiver até 3 letras, se ela for ou não lida como uma palavra, todas as letras ficam em caixa alta. A partir de 4 letras, aí é o seguinte: se ela for pronunciada letra a letra, como é o caso de UFMT, ela tem que ser colocada toda em caixa alta. Se ela tiver 4 letras ou mais, mas for pronunciada como uma palavra, aí ela tem que ser escrita só a primeira em caixa alta. Né? Essas coisas, o básico, que aqui não tem reflexão, aqui tem leitura. Então tem que ler e tem que ir identificando. Né? Tá aqui quanto que eu uso itálico, quanto que eu uso negrito, como é que é o estilo de um título de notícia, questão aqui de expressões de tratamento, né, números, tudo isso aqui vale muito a pena vocês observarem com bastante atenção, mas não cabe aqui como foi no... Vocês viram que eu ia lendo e explicando. Aqui não tem. Aqui a explicação já está dada, tá? E aí é importante, então, que vocês façam a leitura, né? Os plurais desses termos que podem gerar aqui uma certa confusão, né? Que não dobram letra, porque quando dobra não tem mais acento, mas quando não dobra tem. Né? Então o singular é com acento agudo e o plural é com acento circunflexo. Aqui é língua portuguesa básica, gente, tá? Depois eu vejo ali, Davi, você colocou alguma coisa, eu quando olhei, saiu. Né? Então aqui a gente tem algumas regras, questão de hífen, né, que confunde muito. É uma parte muito boa, muito bacana, moçada, muito importante, porque nos confunde, e eu falo até por mim mesmo. Né? Tem coisa que eu falo, caramba, como que é? Né? Porque como muda bastante, e aí eu vou buscar. Então, não é vergonha para ninguém ter que consultar alguma coisa. Muito pelo contrário, ainda bem que o jornal disponibiliza isso, né? Disponibiliza ali um conteúdo específico para resolver as nossas angústias, né? Digamos assim. Tá aqui, ó. O meião, então, deste documento é um manual de redação, tá? E vocês têm outros, né, que podem usar. A Folha de São Paulo sempre teve um muito bom, o Estadão sempre teve o dele também, né? Isso está tudo acessível aí na internet. Tá aqui, redação de títulos, né? Quer dizer, se for notícia, sujeito, o verbo e o complemento, sempre a mesma coisa, né? E aqui vem os vocábulos,
Tá? Então, para cada editoria, você vai ter ali termos que são muito caros a essas editorias e que vão ganhar ali, aspas para isso, uma tradução. Tá? E aí vai ser esse dicionário do começo ao fim para cada editoria. Então, vocês viram lá que abre com economia, o de economia é o mais longo. Vejam que eu já desci muita coisa e a gente está em economia ainda. Tá? Justamente porque a editoria é mais complicada, né? Tem os termos mais técnicos e mais incompreensíveis, digamos assim. Esporte, cultura, todo mundo vai ter o seu, e aqui alguns anexos, né, de termos de autorização de cessão de imagens, né? Quando você vai fotografar alguém, este alguém então precisa emitir uma autorização, tá? Ali está na editoria de imagem, evidentemente. Aqui, editoria de política, cotidiano. E aí a gente tem o documento finalizado, tá? Moçada, vamos lá. Sobre isso, né? Eu espero, né, que vocês tenham lido o documento, mas se não leram, puderam ter uma boa noção agora do plano editorial. Quais são as dúvidas que vocês têm? Deixa eu pegar aqui as perguntas, né? Aqui o Pedro já tinha falado, eu já tinha passado por isso, né? Sobre as fontes cederem imagens. O Davi colocando aqui, né? Que as redações locais não têm manual de redação, mas geralmente seguem a mesma formatação. É porque é um padrão, Davi. Por isso é que quando a gente também, quando eu falo, eu explicava muito, né, questão do título de notícia. Gente, é sujeito, verbo, complemento. O título de notícia não pode ter uma ou duas palavras. Isso é título para crônica, isso é título para artigo, para reportagem, mas para notícia não tem como, né? Notícia não tem como. Então, no título de notícia é: o FMT adere à flexibilização. Pronto. O FMT, sujeito, adere, do verbo aderir, o verbo, e a flexibilização, neste caso, o acraseado, complemento. Não há outra maneira de se escrever o título de uma notícia. Os títulos de reportagem, de crônica, de artigos, de entrevistas podem até ser numa outra fórmula, mas os de notícia não tem como. Não tem como. Porque não adianta eu dizer para vocês: olha, gente, façam como vocês quiserem, né? Tipo, o FMT, dois pontos, uma história promissora, né? Enfim, uma história de sucesso. Isso não é título de notícia, isso é título de reportagem, de entrevista, né? Vai entrevistar lá o reitor, por exemplo, mas não é de notícia, tá? Então é por isso, porque aí vocês vão chegar lá e vão escrever um título como esse, e o editor, né, o professor pode não espinafrar, mas o editor vai, né? O editor vai. Então é preciso ter esse tipo de noção, tá? Vamos lá, gente, dúvidas? Por favor, que eu já falei demais, e falar durante 1h10 no ensino remoto é muito mais cansativo do que 1h10 em sala de aula, tá? Então é importante que vocês vão fazendo as perguntas, pode ser pelo chat também, é que se vocês fizerem pelo microfone, me dá um descanso também. E um descanso para vocês, obviamente, né? As funções vão ser escolhidas por afinidade ou vai ser sorteio? Como é que vai ser a forma que a gente vai definir cada editoria para cada repórter? Olha, Pietra, eu tenho a sensação de que essa escolha não é feita por sorteio, tá? Que não há problema de nós acharmos um denominador comum que seja palatável, enfim, que esteja sob o acordo de todo mundo. Então, inicialmente, a gente vai apelar para as afinidades. Agora, é claro que nós corremos o risco de ter muita gente querendo uma editoria e pouca ou nenhuma querendo outra. Há este problema. Então, se a gente se deparar com ele, não vai ter jeito. A gente vai ter que apelar para o sorteio, né? Quer dizer, se houver este problema, a gente abrir a discussão
e mesmo assim não houver uma migração de uma editoria que já esteja saturada para uma outra que não tenha ninguém ou tenha pouca gente, aí a gente vai ter que apelar para o sorteio, não tem outra alternativa. Mas de início, vai por afinidade, né? Ou se não for por afinidade, pelo menos, olha, eu não tenho afinidade com esporte, não gosto de esporte, não assisto, mas vai, até para me desafiar, vou encarar a editoria, né? Agora, claro, na cabeça da editoria, que é a função de editor ou editora, aí é importante que esta afinidade seja respeitada, porque imagina, de repente eu não tenho ali afinidade com cultura, por exemplo, e me credencio ou me habilito ou me ofereço para ser o editor de cultura. Pode gerar um problema, né? Porque assim, é importante que na cabeça da editoria estejam pessoas que tenham ali um conhecimento importante do assunto ou que guardem uma certa afinidade, porque ele, na verdade, vai ser, ou ela vai ser a pessoa que vai orientar os seus repórteres, né? Mais do que ele, não há ninguém que tenha uma noção melhor da editoria para propor enfoques, para propor entrevistados, para propor outras formas de apuração, correção de rumo durante a apuração, do que alguém que seja um pouco mais capaz de opinar sobre aquele assunto, né? O que mais, gente? Vamos lá, dúvidas não precisa ser necessariamente sobre o plano editorial, pode ser uma pergunta do estilo da Pietra, tirando alguma dúvida que porventura vocês tenham. Diga lá. Duas coisas. A gente já tem um prazo para poder separar isso, ou a gente ainda vai ter algumas aulas mais teóricas, e depois vai pensar nessa separação? E a outra é que, eu não sei se vocês tocaram nesse assunto antes, que eu cheguei um pouco atrasado, mas, se eu não me engano, teve uma edição que foi temática, né? Então, o jornal inteiro falou de um mesmo tema, que acho que foi a do SUS. Eu queria saber se isso também é uma possibilidade, ou se não. Da segunda para a primeira, Marcos, é uma possibilidade, tá? Embora, como você bem mencionou, a gente só tenha tido uma edição com essas características, mas é uma possibilidade, tá? Então, isso tudo vai ser discutido e pode ser colocado para votação, enfim, para o consenso da turma. Então, o jornal ele não fica preso, né? É evidente que aí, se a gente definir uma temática específica, isso pode implicar uma mudança nas editorias, tá? Agora, não, a temática central vai ser a pandemia, por exemplo. E aí a gente pode, respeitando as editorias, entender como que este assunto maior chamado pandemia, que já nos acompanha aí há mais de um ano, se reflete no esporte. Bom, o esporte tem jogo, não teve durante muito tempo, passou a ter, mas as pessoas não podem ir ao estádio. É uma pauta, por exemplo, né? Como é que a pandemia se reflete na economia? Bom, como a pandemia naturalmente vai gerar um freio na atividade econômica, a produção vai diminuir, e se a produção diminui, não há motivo para ter tanta gente produzindo, porque elas vão ficar ociosas, então há o desemprego. Como consequência disso, é necessário, então, prover um auxílio emergencial. O auxílio emergencial consegue atenuar os problemas econômicos, os déficits, enfim, os prejuízos. Só que quando o auxílio emergencial deixa de existir, os prejuízos são ainda maiores, que é o que a gente está vendo. Então, vejam, é possível. Ou então, a gente vai falar ali especificamente sobre a temática sem precisar necessariamente respeitar as editorias. Tudo isso vai ser discutido. Agora, respondendo a sua primeira, e aí dando resposta, bom, tudo vai ser discutido, mas quando? Que me parece que é uma preocupação de vocês. A gente vai iniciar essas discussões na semana do dia 8, tá? Então, a ideia, Marcos, não é ter nada teórico do ponto de vista de texto, né? Nós estamos entendendo que tudo isso vocês já tiveram. Tiveram nas disciplinas lá de teorias da comunicação, tiveram na disciplina de redação jornalística,
já tiveram a parte teórica de diagramação na disciplina de planejamento gráfico, já passaram por reportagem entrevista 1, reportagem entrevista 2, jornalismo de revista. Então aqui é trabalho, né? É fazer o trabalho jornalístico, tá? Iniciando com o estabelecimento e a discussão das pautas, as reuniões de editorias e a produção do conteúdo. Produção, edição, revisão, diagramação e finalização do conteúdo. Então, repito, tudo isso vai ser iniciado a partir da semana do dia 8. Por quê? Porque na semana que vem, nos dias 1º e 3, é que a gente vai debater qual será a natureza do jornal. Né? Basicamente, aqui eu estou dizendo do formato. Por quê? Porque a definição do formato vai implicar em todas as outras decisões que a gente tomar a partir do dia 8. Tá? Então, é isso. Nós vamos, então, discutir no dia 1º, se for necessário também no dia 3, qual vai ser o formato. Porque, assim, não basta dizer, vai ser este. Vai ter os contra-argumentos, né? Vão existir os contra-argumentos. Então é por isso que a gente está entendendo que, como é uma discussão mais alongada, e é importante que seja, ela então fique reservada para 2 dias, para o dia 1º e para o dia 3. E aí sim, com base no que a gente discutir nos dias 1 e 3, e no que a gente está discutindo hoje e discutiu na segunda-feira, antes de ontem, no dia 8 é que a gente então vai começar a definir. Vão ser essas editorias? Vão. Quais serão os editores e as editoras? Quais serão os repórteres para cada editoria? Quais vão ser as pautas? Aí possivelmente a gente vai precisar do dia 8 e do dia 10, talvez até mais nas outras semanas, na próxima semana, para fazer essas definições. E aí sim é que a gente vai conseguir espaçar. Por quê? Porque vocês já vão estar dando conta da produção de conteúdo. Né? Então aí a gente espaça mais, trabalha mais de forma assíncrona, aí entre os editores e os seus repórteres, entre os editores e o editor-chefe, a editora-chefe, melhor dizendo, aí já é possível a gente fazer isso de forma mais assíncrona, tá? Não sei se respondi, Marcos, se não, pergunte de novo, por favor. Não, respondeu sim. Obrigado, professor. Imagina. O que mais, gente? Vamos lá. Sobre o jornal. Vamos entender melhor esse negócio chamado Sofoca. Bom, enquanto vocês... A gente tem mais aí meia horinha de aula. Deixa eu apresentar para vocês aqui alguém quer falar? Camila? Professor, quando eu parar a gravação, eu queria fazer um pedido. Sim, tudo bem. Não é para ficar registrado em ata, então? Não, é pra gente cantar parabéns pra Laís. Mas por que nós não podemos cantar parabéns gravando? É para ficar para posteridade, inclusive. O coral não vai ser tão afinado assim. Beleza, a gente canta assim, pode deixar. Bom, então aqui o plano nós já demos conta, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, então no site, gente, deixa eu colocar o link no chat, mas eu vou disponibilizá-lo também lá no AVA, tá? Eu me lembro de que tinha sido... É isso, Laís. Até por isso tem que gravar, porque nós precisamos registrar a Laís desmaiando também, né? Então é importante que isso tudo fique registrado. Porque, moçada, são arquivos muito pesados, né? Então, se a gente não tivesse esses arquivos disponíveis em algum local, até faria sentido a gente subir numa nuvem. O site funciona mais ou menos como isso, é como se fosse uma nuvem, né? Mas assim, não faz muito sentido a gente disponibilizar no AVA, porque são muitos arquivos, são arquivos muito pesados, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, esta é a primeira, eu não sei se a primeira edição está completa, ou se está só a capa.
ver, tá abrindo aqui. Vai ter que ficar, não sei como é que tá aparecendo o tamanho aí para vocês, mas é o que dá mais para fazer, né? Então, evidente que daquela... Alguém quer falar, por favor? Não, eu ia dizer que tá ótimo, dá de ver perfeito, professor. Ah, beleza, Anne. Obrigado. Então, vejam, né, quando eu mostrava para vocês lá em planejamento gráfico, do ponto de vista gráfico, né, de design de diagramação, como os jornais eram precários e como eles foram se sofisticando, a gente não precisa ir na Folha de São Paulo, no New York Times, para observar isso. Pô, a Folha de São Paulo de 1920, fez agora, inclusive aí, né, semana passada, 100 anos, 1920 não tinha Folha de São Paulo, em 1921 tinha. Nossa, era muito diferente, né? Tudo era muito próximo, muito atravancado, pouca imagem. Nós não precisamos ir à Folha de São Paulo, é só a gente ir ao Sofoca, que aí nós vamos perceber isso, tá? Então, essas foram as primeiras edições. Pelo que eu estou percebendo aqui, o Sofoca conseguia ser impresso em versão tabloide, não era net, porque essa que nós estamos imprimindo não é a ideal, né? O ideal seria ou tabloide ou standard, né? O tabloide é aquele mais curtinho na altura e mais largo né, daqui da esquerda para a direita. Ou o standard, que é aquele tradicionalzão, né, que é como a Gazeta que ele é mais estreito, porém mais longo. E a gente não consegue hoje imprimir nenhum nem outro, né? Então nós só conseguimos imprimir porque só tem o papel A3, a impressora, não é que só tem o papel A3, a impressora só comporta o papel A3, e aí nesse caso então, como ele precisa ser fechado, o jornal vira um jornal A4, né? Vira um jornal num formato de revista. Essa é uma dificuldade nossa. Porque assim, você não consegue conceber do ponto de vista da diagramação um jornal, por quê? Porque ele é do tamanho de uma revista. Então, é terrível isso. Mas é uma realidade que nós temos. A vantagem de repente, a gente não decidir pela não impressão seja essa. Porque aí a gente pode, se for um formato de jornal digitalizado, aí a gente pode fazer o tabloide ou pode fazer o standard, né? É possível também, tá? Então tá aqui, ó. Esta foi a edição, digamos, 0, né? O projeto piloto do jornal Sofoca. E percebam que as editorias, né? Você pega aqui, por exemplo, nessa que passou, olha lá, tinha cultura, tinha esporte. É verdade que numa editoria só, hoje elas estão dissociadas, mas havia. Tá aí, 8 pagininhas. Mas imagina, moçada, produzir um jornal como esse em 93, porra, é de se aplaudir, né? É de se aplaudir. Tá aí, ó. E aí a gente percebe os textos, né? Ó, aqui é um editorial, provavelmente, ou uma carta ao leitor, que é um texto que abre o jornal, aqui na segunda página. Texto opinativo. Então vocês já estudaram, né? Vocês já estudaram em gêneros do jornalismo que a carta ao leitor e o editorial são formatos jornalísticos no âmbito do gênero opinativo. Então vejam que o título não segue aquela lógica. Sujeito, verbo, complemento. Progressão, 2 pontos. Gralha ou pavão. Tá aqui. Agora os outros, tudo notícia. Então o título. Cursos da UFMT, sujeito. Passarão, verbo. Do regime semestral para anual. Complemento. O FMT calcula desemprego. O FMT sujeito. Calcula, verbo, desemprego, complemento. Futuro do Brasil é nebuloso. Futuro do Brasil sujeito. Verbo ser, nebuloso, complemento. Tá? E aí vocês viram, né, que algumas tinham linha fina, outras não. Aqui tinha, né? Aqui tinha uma linha fina. Aqui já não tem. Não é um jornal que trabalhou com olho. Né? Então tem aqui um box. Né, aqui pode ser uma retranca, né, no caso, ou pode ser uma outra matéria também. Claro, né, como elemento textual a legenda, mas vejam, não tem olho. O jornal de vocês pode ter diante do problema com imagem, né, foto. É evidente que a gente pode apelar para fotos já estabelecidas, dando os devidos créditos? Podemos, né?
Podemos. Não é o ideal, mas em tempos de pandemia não tem como. Aliás, acho que o ideal a gente não consegue atingir nem no presencial. Por isso que o ideal continua sendo ideal, né? Se ele fosse alcançável, já não seria mais ideal. Deixa eu. Então, essa aqui, moçada, a primeira edição. E aí vocês, pesquisando, vão poder visualizar outras edições, tá? Outras edições do jornal. Né? Essa foi a primeira. Aqui, por exemplo, num dado momento mudou de nome. Que aqui acho que foi um jornal exclusivamente sobre a SBPC, que provavelmente foi um congresso realizado, um congresso muito importante do mundo científico, realizado em Cuiabá, na UFMT. Aqui a gente tem o retorno, né, do Sofoca. Essa aqui é uma edição de 95. Gente, se vocês tiverem alguma coisa a comentar, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, tá aí, ó. E aí, gente, por isso que eu falo, vocês vão ver nas edições mais novas, como são edições produzidas no formato A4, assim, do ponto de vista do design da diagramação, a gente não consegue fazer um jornal de fato, né? Porque aqui sim tem cara de jornal. Vocês percebem aqui, ó, diagrama em 5 colunas, né? Pode ser até em 6, né? Aqui a gente pode considerar até uma cesta, né? Com aqui usando um adorno, aqui usando um espaço em branco, a gente pode considerar até que é um diagrama em 6 colunas, que é o diagrama tradicional. É o diagrama que você vai olhar e vai falar, mano, isso aqui é um jornal. É um jornal. Não é só o papel que nos dá a dimensão de um jornal, é do ponto de vista estético. Nós falamos isso em planejamento gráfico. E aí, quando o jornal é feito num tamanho A4, e não é por causa da Janaína, da Tamires, do Luan, do Tinho, não é por causa deles. Eles queriam fazer de um outro jeito, queriam fazer colorido o jornal, mas não sai, né? Não dá. Então tá aí, ó. Então, aí, moçada, nós vamos chegando pro, né, saímos ali de 95, tem essa edição aqui de 97. Aí, ó. De novo, formato tabloide, ó, que é bacana também para um jornal. E aqui, gente, vocês veem como é que são as coisas, né? A gente tinha algumas limitações, mas aqui nós tínhamos ainda a possibilidade de produzir um jornal num formato mais adequado. Tuane, então, ele vai ser o responsável por isso, mas evidentemente que também será uma discussão feita no âmbito da disciplina, tá? É claro que quem ficar, porque nós vamos ter um responsável ali pela diagramação, é claro que dali pode sair uma concepção, uma ideia, mas que terá que passar pelo crivo de todo mundo, tá? Terá que passar pelo crivo de todo mundo, até para que, de novo, vale o que valia para planejamento gráfico, até para que todo mundo possa se ver no desenho do jornal, tá? Mas era possível, voltando, né, produzir um jornal num formato adequado, que é o tabloide, no papel. Isso é um papel jornal, né? Hoje a gente imprime no sulfite. O problema não é o sulfite. O problema é o formato, tá? E não tem assim, seria muito legal se fosse colorido, mas se não for, também não é um problema grave. O problema grave é o formato, tá? Aí, ó. E aí, vindo para os mais recentes, né, vamos pegar aqui os dois últimos. Esse aqui é o 2019/1, que foi coordenado, né, teve como editora-chefe a professora Tamires. Veio para cá, né, a versão colorida.
Então, sim, o tamanho do jornal diminuiu, mas a gente então aumentou, né, o número de páginas, tá? E conseguiu dar uma circulação até maior do que era possível fazer no começo. Então, de novo, né, você tem ali vantagens e desvantagens, virtudes e vícios em cada uma das gerações do jornal, tá? Então tá aí, ó. Aqui mesmo sendo um formato menor, né, foi possível fazer 5 colunas, tá? Se Só aproximando. quero dizer que as fotos ficaram muito boas, hein? Ah, é, Anne? Por que que eu acho que você é a parte interessada nisso e então, muito bom, muito bom. Aqui na verdade veio para cá, acho que é a edição que foi impressa, porque eu acho que foi impossível imprimir a página, a capa colorida ou não? Se eu não me engano, elas eram coloridas mesmo, só que a parte do meio era toda em preto e branco. Que a Sim, gente teve dificuldade por conta das fotos, pra ver se ia ficar legal as cores, né, nas fotos. sim, sim. Então tá aí, gente, ó. Né, vocês veem que tem uma, aqui acho que é a matéria principal, né? Por isso é que ela aparece colorida. É, saiu tudo preto e branco, né, Pietra? Aí, ó, né, 16 páginas, muito bom. E aí, a edição mais recente. Bom, essas mais recentes vocês acho que tiveram oportunidade, talvez até tenham em casa a versão impressa. Mas enfim, se não tiverem, se não leram, podem ler também pelo link que eu vou disponibilizar lá no AVA, tá? Essa aqui foi a última edição. Edição de 2019/2, que foi provavelmente veiculada. Eu não sei se ela chegou a ser impressa, mas não sei se chegou a ser distribuída ou nem chegou a ser impressa, né? Porque como o semestre terminou em fevereiro, tem até a de 16, né, Davi? Bacana. Quer dizer, antes do teu ingresso, né, Davi, no curso, né? Isso é legal. Eu acho que essa aqui não chegou a ser impressa, né? Porque seria ali depois, porque o semestre terminou em março, 2019/2, terminou em março do ano passado, e eu lembro de ter terminado ali em meados de março, e na terceira semana nós já entramos em flexibilização, né? Então eu acho que ele não foi impresso, ou se foi, está lá, né? Enfim, não foi distribuído. É, não recebeu, né, Tuane? É isso. É, então tá aqui, ó. Esse aqui já é um jornal muito maior, né? Então, se o penúltimo nós tivemos 16 páginas, esse aqui foi a 28. Os dois no mesmo formato, né? A4. Quando eu falar A3, A3 é que é o papel aberto, é a lâmina aberta, que é impressa, e aí cada face dessa lâmina, em cada face dessa lâmina são impressas 2 páginas em A4, né? Porque se você pegar o papel A3 deitado e dobrá-lo ao meio, ele vai formar 2 folhas em A4, né? Porque uma das dimensões, um dos lados, tem quanto custa o anúncio? Não tenho a menor ideia, viu, Davi? Não tem, acho que nada, né? Acho que nada. Até onde o seu jornal não tem uma captação de recursos, senão nós teríamos que, além de todos aqueles editores, teríamos que eleger um tesoureiro, né? E não há esse cargo no organograma do jornal. Tá aí, ó.
É claro, moçada, que há diferenças, né, muitas vezes até sensíveis, do ponto de vista gráfico, né, de um jornal para outro, mas é natural que seja, que tenha. Ele precisa preservar uma essência, qual seja, né, a essência do seu nome, a essência das suas editorias, a linguagem, porque senão você não pode chamar de uma edição para outra pelo mesmo nome. Então tem que ter uma identidade. Agora, outras coisas precisam ser alteradas, porque senão a turma que chega só vai reproduzir o que a anterior fez, e não é este o objetivo, tá? Alguém abriu o microfone, vamos lá. Fui eu, professora Anne. Não, eu só ia comentar que eu achei que ficou muito bonito essa página. A Ficou anterior. muito legal. Aham, isso. Esta. Uhum. Eu acho que o que me incomodou nas outras páginas foi só o espaço em branco. Não sei se essa foi uma intenção deles, mas nessa daí, não sei, tá com mais cara de jornal. Eu gostei dessa página. Aqui a gente usou muitos valores que são bastante caros à revista, né? Então, por exemplo, fazer os diagramas, por exemplo, aqui claramente a gente tem um diagrama talvez de 7 colunas. E aí então agrupou três e deixou uma sozinha, né? Lembram disso? Era um pesadelo, né, lá em planejamento gráfico. Aqui a mesma coisa, né? Só que agrupou. Foi isso, né, Tuane? Então agrupou as 3 primeiras, agrupou as 3 últimas e deixou a quarta isolada. É um conceito que é mais utilizado em revista, mas é aquilo que eu disse a vocês. Como o jornal tem o formato de uma revista, não tem como a gente não, de alguma maneira, misturar as coisas, tá? Então, é um conceito. É um conceito. Então, vocês viram que na edição anterior de 2019, ali buscou-se reproduzir o estilo de diagramação de um jornal. Então, as colunas eram fixas, você não tinha, né, o agrupamento aqui de 3 em 3 e deixar uma solta. Não tinha a coluna vazia, e ali eram 5, diagrama de 5 colunas, cada qual isolada e todas sendo ocupadas por texto, né? É um caminho mais tradicional, tá? Qual está certo e errado, professor? Nenhum está errado. Os dois estão certos, tá? É bem verdade que no mundo do jornal impresso, a gente vai observar uma diagramação como essa no caderno de cultura. Então, no caderno de cultura, porque o caderno de cultura ele transgride mais essas caixas da diagramação de jornal. Mas se vocês observarem os jornais de hoje, cada vez vai ser mais comum esse artifício, tá? Aí, ó. Talvez como a gente vá ter menos fotos, se for o caso, né? A gente possa também fazer uso desses recursos e de outros tantos, né? O olho, por exemplo, eu pelo menos não me lembro de ter visto. O olho é um baita recurso estético, um recurso gráfico muito interessante, né, para compensar a falta de imagens, tá? Falta de fotos. Então tá aí. Esta foi a edição mais recente. Moçada, nós temos ainda 10 minutos. Dúvidas? Vocês querem que eu apresente mais alguma edição? Acho que não vejo como sendo. A gente conseguiu visualizar aqui 5 edições, né? 3 mais lá do início, 93, 97 e 95, e as 2 mais recentes. E aí, claro que a gente fica aqui agora aberto para dúvidas, né? Comentários que porventura vocês têm. Que aí, se vocês não tiverem mais nada, aí nós vamos parar a gravação. Vou fingir que vou parar, claro. Aí a gente canta parabéns para Laíse. E depois compartilho o vídeo no YouTube, né? Enfim, disparo no WhatsApp também. Para todo mundo. Que bom, Marcos, que bom. Gente, olha, é super viável fazer a distância, né?
é como se a gente dissesse assim, o ideal, e isso eu que estudei já um tempo anterior, mas vocês acho que passam pela universidade ouvindo isso, que o lugar do repórter é na rua, né, gastando a sola do sapato, da sandália, do chinelo, do que seja, porque para se noticiar a realidade é preciso estar imerso nela. Né? Quer dizer, quanto mais imerso na realidade eu estiver, maior será a minha compreensão dela e, consequentemente, eu terei mais condições de fazer a mediação desta realidade, né? De produzir os signos, porque a gente trabalha no âmbito do simbólico. A notícia que a gente produz não é o fato em si, o fato em si já ficou, já foi, né? Ele já aconteceu. Então a gente já está no âmbito do simbólico, né? Daquilo que vocês cansaram de aprender lá em semiótica no tronco comum. E aí o leitor, né, o telespectador, o internauta, o ouvinte, ele já não vai mais estar em contato com a realidade, ele vai estar em contato com um signo, com aquilo que está representando a realidade. No caso, uma notícia. Tá? No caso, uma foto. No caso, aqui eu falo de notícia, pode ser escrita, audiofônica ou audiovisual. Tá? Então, é claro que estando na realidade, a compreensão é maior, mas não é possível estar na realidade. Então, a gente vai ter que produzir jornalismo do jeito que é possível fazê-lo. Aí, então, é assim, como eu não tenho mais o privilégio da observação, porque eu não estou mais lá, eu não posso estar lá, eu preciso compensar esta deficiência de uma outra maneira. Como é que eu compenso? Ouvindo mais pessoas, pesquisando mais documentos. De novo, é apuração, gente. É pesquisa e entrevista, fonte documental e fonte pessoal. E aí sim eu consigo, de alguma maneira, compensar, se não totalmente, mas consideravelmente, o déficit que naturalmente agora eu vou ter no âmbito da observação. Porque é assim que a gente faz jornalismo. Observando, pesquisando, entrevistando para escrever. Olho a realidade, falo com quem esteve nela, pesquiso aquilo que já foi escrito sobre ela e produzo o meu texto. Jornalismo é isso, tá? Me perdoem simplificar algo que é muito complexo, mas se eu precisasse falar o que é jornalismo em 30 segundos, eu falaria isso, né? Observação, pesquisa, entrevista e texto. Não tem muita coisa além disso, tá? Especialmente no jornalismo impresso. É claro que aí nos outros, você vai ter outros elementos, a captação de imagens, essas coisas, né? Mas é basicamente isso, tá? Isso. Aí nas próximas, Lucas, a gente vai fazer, né? Então, segunda-feira com a Janaína, vocês vão começar a discutir o formato. Talvez em 2 horas vocês consigam definir, olha, vai ser o impresso, aí imprime quando der, distribui quando der, mas vai ser o impresso. Olha, a gente imprime quando der, mas vai ser a versão em PDF, nós vamos disponibilizar no ISU e aí vamos fazer a divulgação no perfil do Instagram, vamos compartilhar via WhatsApp, é uma outra possibilidade. Vai ser transmediático, vai ter a versão em PDF, mas vai ter produção de conteúdo no Instagram. Ou nós vamos criar um perfil no Twitter para fazer a produção compartilhada no Twitter. Não só divulgação, produção de conteúdo. Ou pode fazer só isso. O Sofoca deste semestre vai ser só no Instagram. Ou vai ser só no Twitter. Pô, nós vamos trabalhar com threads, né, com fios. Essa vai ser a essência do Sofoca neste semestre. Em vez de produzir matéria para ir para uma folha, para ser diagramada, não. Nós vamos disponibilizar o conteúdo apurado, do jeito como manda o figurino, mas vai ser em fios do Twitter. A gente vai montar um perfil no Twitter para produzir jornalismo no Twitter. É outra possibilidade. Então vocês vão começar a fazer essa discussão com a professora Janaína na segunda. Se não finalizarem na segunda, a gente estende para quarta-feira comigo, para que no dia 8 nós já comecemos a definir editores, editoras, repórteres para cada uma das editorias, quem vai ficar responsável pela diagramação, quem vai ficar responsável pelas imagens, e se a decisão do formato já ficar consolidada na segunda-feira, nós já iniciamos na quarta
no dia 3, né, da semana que vem, a discussão, então, sobre quem vai ser o editor, a editora, quem vai ser os repórteres. Aí a gente antecipa do dia 8 para o dia 3, né? Mas certamente, na segunda, às 8 da manhã do dia 1º, vocês vão começar com a professora Janaína a debater qual formato será, né? Essa decisão vai ser tomada aí. Moçada, se não houver mais dúvida, eu vou então encerrar a gravação para a gente poder fazer os encaminhamentos finais. É isso então.